Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Para Todas as Gerações. Nós hoje faremos ou leremos um texto do livro do Comentário Bíblico Adventista, volume 1, na página 255, e ao mesmo tempo um texto de Ellen White do livro História da Redenção, na página 71. Vai valer a pena continuar junto. Você já sabe que está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A nossa lição dessa semana pode ser resumido com um parágrafo, como aparece no nosso guia de estudos hoje, que eu gostaria de ler com você. O texto diz assim: as alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e o seu desejo de ter um relacionamento conosco. Não se esqueça de que tudo aquilo que a gente estudou durante essa semana trabalha em cima dessa ideia, o relacionamento de Deus com a humanidade. Você se lembra que, no meio de toda uma geração, por que Noé foi escolhido em detrimento dos demais? Não é porque Deus disse assim, não, eu gosto mais dos olhos do Noé, por isso estou escolhendo Noé. Noé tem um penteado mais bonito que os outros, o porte físico do Noé é melhor do que os outros. Não. Deus escolheu Noé por quê? Porque Noé era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Já explicamos o que é que significa esses três itens. Justo é porque ele tinha sido justificado por Deus. Ele era íntegro. Ou seja, ele vivia de forma piedosa, vivendo os princípios da palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, é claro, até porque nós vimos que a graça de Deus estava com Noé. E o grande segredo, ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Por isso ele foi escolhido entre os demais. A única coisa que nos difere, ou que deve diferir o crente do não crente, é exatamente o fato de que ele está andando com Deus, de que ele tem um relacionamento com Deus, de que ele foi justificado por Deus e que pelo poder do Espírito Santo do Senhor ele está tentando viver os princípios da palavra de Deus. Foi exatamente por isso que o Noé foi escolhido. Não é porque ele era menos pecador do que aquela geração, mas simplesmente porque ele estava buscando andar com Deus. É tanto que, como já mencionei, a Bíblia vai mostrar que o Noé era um cara pecador. Logo depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, faz um vinho, se embebeda e dá uma confusão tremenda na casa dele, que terminou com a maldição de um dos seus filhos. Você compreende que o Noé era um pecador. Por que ele foi escolhido entre os demais? Não é porque ele era melhor do que os outros, não é porque ele estava numa relação com Deus. Aquele que é crente em Deus em todas as eras, ele pode ter uma plaquinha na frente da casa dele, do seu corpo, do seu coração. Estamos em obras. Nós vamos continuar em obras até Cristo voltar. A graça de Deus, o dia em que a graça de Deus não nos cobrir, nós estamos completamente perdidos. Portanto, esse foi o grande segredo. E o texto continua dizendo. Ainda, Deus reafirmou a sua aliança com Noé. E o compromisso dele com Deus o protegeu da apostasia e salvou a sua família. Isso aqui é tremendo. Aqui aparecem algumas palavras que têm que ser aqui destacadas. A primeira delas é compromisso. Ele tinha um compromisso com Deus. Sabe, tem gente que tem medo desse negócio de compromisso. Estabelecer um compromisso com Deus. Como é difícil esse negócio. Não, filhão. A ideia é a seguinte. Você decide que vai andar com Deus. E todo aquele que decidiu andar com Deus pode ter certeza que em um momento ou outro vai tropeçar, vai cair, vai pecar, vai dizer o que não devia dizer, vai fazer aquilo que não deveria fazer, vai pensar o que não deveria pensar. Mas cada vez que isso acontece, acontece como um acidente de percurso, não acontece como um estilo de vida. A diferença do Noé para as pessoas da sua geração é que, como Noé tinha um compromisso com Deus, cada vez que ele pecava era um acidente de percurso. Então ele podia dizer para Deus, Senhor, me perdoa, não é isso que eu quero. Ele não vivia o pecado como um estilo de vida. O pecado não fazia parte da sua vida. Ele não decidia viver em pecado franco e aberto contra Deus. Essa é a única diferença. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. E esse compromisso o protegeu de se apostatar, de viver uma vida de apostasia, uma vida de afastamento de Deus. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, em Davi, que é descrito como um homem segundo o coração de Deus.
Aí você olha para a história dele e descobre que o cara foi lá, cobiçou a mulher de um dos seus generais, foi lá, teve um caso com ela, quando ela engravidou e mandou recado para ele foi lá e mandou matar o cara, ficou com ela e tal. Aí o profeta vem e diz para ele, olha, Deus viu o que você fez, viu, Davi? E Davi se arrepende do seu pecado. Escreve o Salmo 51, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aí você vai vendo, o cara se arrependeu. Por quê? Porque o pecado, na experiência dele, não era um hábito, não era um estilo de vida. Era um acidente de percurso, mesmo que fosse um pecado tão sério, tão grave como o que ele cometeu, que trouxe consequências, é claro, para a própria história dele. Mas qual a diferença entre ele e Saul? Saul tomou a decisão de viver uma vida de pecado aberto e franco. O pecado era um estilo de vida para Saul, o que já não era para Davi. Por isso, quando Davi morre, Deus diz, esse era um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque quando ele tropeça e cai, ele fala, Senhor Deus, é tanto que Deus vai dizer para ele, escolhe, você quer ser castigado pelos homens ou por Deus? Ele fala, eu morro nas mãos de Deus. Meu negócio é com Deus. É isso que vai acontecer com a vida daquele que está com o Senhor. É essa aliança, esse compromisso que Noé tinha com Deus que o protegeu da apostasia. E mais, salvou a sua família. A salvação da família de Noé aconteceu por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. Quando você tem compromisso com Deus, isso vai influenciar não apenas a sua vida, mas aqueles que estão próximos de você. Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Isso é uma coisa fantástica. De uma outra forma, o apóstolo Paulo falou a mesma coisa quando disse que uma esposa fiel a Deus é capaz de santificar o seu marido que é infiel. Traz bênção para dentro de casa. A história de Noé é essa. Eu quero terminar com um texto do livro História da Redenção, na página 71, onde a Sr. White fala sobre o símbolo do arco-íris, que foi dado como símbolo da aliança entre Noé e Deus. Esse símbolo, o arco-íris, nas nuvens deve confirmar a crença de todos, pois é um sinal da divina misericórdia. Embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim a sua misericórdia circunda a terra. Então, cada vez que olhamos para o arco-íris, devemos nos lembrar que a misericórdia de Deus ainda está conosco. Misericórdia, essa é a palavra de ordem. Nós não seremos salvos porque somos bons. Não seremos salvos pela ausência de pecado. Seremos salvos pela misericórdia de Deus, assim como o Noé e a sua família foram. Eu quero agradecer a Deus por sua misericórdia e quero pedir a Ele que a misericórdia dele permaneça comigo, aonde quer que eu vá. Você não gostaria de fazer a mesma coisa? Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que a Tua misericórdia é maior do que a nossa capacidade de fazer bobagens. Te pedimos que o Senhor nos ajude a tomarmos também uma decisão de estabelecer um compromisso contigo, como o Noé fez. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?